Na pacata cidade de Blackwood, havia uma lenda sussurrada apenas nos cantos mais escuros das tavernas locais e entre aqueles corajosos o suficiente para se aventurarem nas profundezas da floresta. É a história de um carnaval que aparece apenas uma vez por ano e apenas para aqueles que ele escolhe convidar. Os moradores da cidade aprenderam há muito tempo a evitar a densa floresta que cercava suas casas, pois dentro dela acontecia o Carnaval dos Pesadelos. Em todos os anos, uma nova vítima era selecionada, uma alma inocente, que receberia um convite enigmático, escrito à mão, no pergaminho antigo, que se materializava em sua porta. Sendo impossível resistir ao convite, pois prometia uma oportunidade de ver maravilhas além da imaginação. À medida que a meia-noite se aproximava, o destinatário seguia o caminho sinistro e brilhante que os levaria direto ao coração da floresta, onde o carnaval os aguardava. Sob as lanternas bruxulentas que lançavam sombras sinistras e dançantes, o carnaval parecia encantar a princípio. A melodia assustadora do Calliope tocava enquanto versões distorcidas e apavorantes de jogos familiares alinhavam-se no meio do caminho. Havia caricaturas grotescas de palhaços, seus sorrisos pintados em sorrisos medonhos, e barracas onde criaturas bizarras e disformes com olhos fundos ofereciam prêmios além da imaginação. À medida que a noite avançava, a verdadeira natureza do carnaval foi revelada. Os participantes ficaram presos, incapazes de sair, e os jogos ficaram cada vez mais sinistros. Aqueles que tentaram fugir se perderam na floresta escura e labiríntica, perseguidos por uma força malévola. Enquanto isso, o apresentador do carnaval, que era uma figura alta e esquelética, num terno esfarrapado, anunciava o grande final, um desfile grotesco de condenados. Artistas cujos corpos haviam sido contorcidos e deformados em monstruosidades grotescas. O público foi forçado a assistir, incapaz de se revirar enquanto os artistas revelavam seu tormento. Os seus gritos de desespero ecoavam pela noite. Quando finalmente o dia amanhecesse, o carnaval iria desaparecer, sem deixar nenhum rastro, nenhuma pista da sua existência, exceto as vítimas traumatizadas, que envelheceriam irreconhecíveis em uma única noite. A lenda do carnaval sombrio serviu de alerta para os habitantes da cidade, que sabiam que não deveriam se aventurar nas florestas escuras, rezando todos os anos para que o carnaval malévolo passasse por suas casas. Para aqueles sortudos ou não que receberam o convite, não havia como escapar dos horrores que se escondiam no maldito carnaval, e a memória da sua visita de pesadelo iria assombrá-los até o dia da sua morte. Você aceitaria um convite para ir para este carnaval exclusivo? Sabíamos que deveríamos ter descartado nosso robô de maneira adequada, mas teria sido muito longe e muito caro. Compramos o robô para ajudar nas tarefas de casa e no começo foi tudo ótimo. Fomos avisados de que se o robô começasse a dar defeito, nós não poderíamos simplesmente jogá-lo fora. Tivemos que ligar para o número e pagar alguém para removê-lo. E isso é algo que eu simplesmente não me incomodei em fazer. O robô começou a funcionar mal e eu queria me livrar dele sozinho. Eu liguei para alguns caras que trabalham nos pátios e eles me disseram que poderiam resolver isso. Eles vieram até minha casa e quebraram o robô em pedaços e o levaram embora. Agora nós tínhamos que fazer todas as tarefas de casa sozinhos. Eu já estava procurando outros robôs para comprar e estava procurando outras empresas também. Lembro-me de minha casa ficar uma bagunça depois de uma festa, então disse a mim mesmo que iria arrumá-la pela manhã. Eu lembro de acordar de manhã e, para minha surpresa, tudo estava arrumado e limpo. Então pude ouvir o robô pela casa, o mesmo robô que eu havia destruído. Eu me lembro de terminar a minha refeição e, depois de terminar, meu prato simplesmente começou a flutuar no ar e foi indo em direção à pia da cozinha. Então, as torneiras se abriram sozinhas e começaram a limpar o meu prato. Então, o meu robô apareceu e eu testemunhei o espírito dele limpando o meu prato e fazendo outras coisas pela cozinha. Eu nunca soube ou sequer pensei que o meu robô teria algum espírito. Mas isso explicava por que minha casa estava sempre arrumada. Sempre que eu derramava algo na minha camisa, o espírito do meu robô literalmente arrancava a camisa do meu corpo e a lavava.
A limpeza estava exagerando e o espírito do meu robô não conseguia parar de limpar. Ele simplesmente precisava limpar alguma coisa e quando limpava algo perfeitamente, propositalmente, bagunçava novamente para poder limpar. Eu liguei para a empresa cujo robô eu havia adquirido. Eu contei a eles a verdade e eles me disseram que a razão pela qual disseram a seus clientes para telefonar para eles quando os robôs começassem a agir dessa maneira foi por causa do espírito do robô vagando por aí depois. A empresa enviou alguém para eliminar o espírito do robô, quase como um exorcista ou médium. Minha casa estava super limpa, mas assim que esse cara veio até a minha casa, o espírito do meu robô sujou a casa novamente, cortando a garganta do cara. Este agora é um problema muito maior. Eu preciso pegar as peças do robô que eu doei. Caso contrário, o espírito do meu robô não ficará nem um pouco feliz. Meu nome é Rodney, sou um adulto e atualmente trabalho em uma loja especializada em itens de Halloween. A loja foi de propriedade do meu tio, um homem muito excêntrico, falecido em 2021. Ele passava o ano inteiro vestido com as fantasias de Halloween, trocando elas todos os dias, tendo algumas exigências estranhas, que prefiro não mencionar. Ele foi condenado ao ostracismo por toda a família desde que ele desenvolveu esse hábito. Portanto, eu fui o único de quem ele permaneceu próximo antes da sua morte, e a única opção de propriedade da loja após o seu falecimento. A partir daí, eu optei pela diversificação e mudei muitas das políticas da loja, principalmente no que diz respeito à mercadoria. Por que focar apenas no Halloween, quando há muitas datas comemorativas em um ano? Eu optei pela diversificação de mercadorias e consegui aumentar bastante o lucro, sabendo que meu tio não me impediria de fazê-lo com as suas ideias rigorosas e histórias sem sentido, ou pelo menos era assim que eu pensava. Veja, meu tio acreditava fortemente no sobrenatural. Quando eu perguntei a ele sobre os seus comportamentos estranhos, ele demorou para se abrir comigo, mas acabou reconhecendo que não tinha mais ninguém com quem pudesse conversar sobre essas coisas, pelo menos naquele momento. Antes da sua morte, ele compartilhou essas revelações com um menino chamado Derek para ajudá-lo, e hoje eu gostaria de tê-lo levado mais a sério. No dia anterior, cheguei à loja de manhã, esperando passar um tempo tranquilo, pois no domingo eu fecho muito cedo. Tudo parecia normal no início, até que verifiquei o estoque e encontrei os demais itens de comemoração reduzidos a cinzas. Não houve nenhum vestígio de entrada forçada, nenhum vestígio de fogo, mas os itens foram destruídos, exceto os itens de Halloween que estavam em exposição de acordo com a temporada atual. Não é preciso dizer que não consegui vender nada naquele dia. Em vez disso, fechei depois que a polícia fez tudo o que podia fazer e voltei para casa, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Assim que passei pela porta da entrada, ouvi fortes estrondos vindos do porão. Uma série de 3 estrondos muito fortes separados por vários segundos. Isso não estava acontecendo pela primeira vez. Eu resolvi investigar, pronto para me defender e convencido de que aquilo não poderia ser comportamento de um ladrão. Eu desci as escadas enquanto as batidas continuavam, ficando mais suaves à medida que eu me aproximava. Os ruídos vinham de um armário velho no fundo da sala mal iluminada. Eu caminhei lentamente até lá, enquanto as batidas se transformavam em batidas tão suaves que quase eram inaudíveis. Peguei uma pequena tábua de madeira no chão e olhei para o grande espelho na minha esquerda. Toquei uma maçaneta da porta do armário e balancei a cabeça para mim mesmo no espelho, pronto para abri-lo e encarar o que havia ali dentro. Mas antes que eu pudesse... Por quê? Eu ouvi lá de dentro. O grito que eu soltei foi breve e descontrolado quando eu pulei para trás de medo, segurando a prancha com as 2 mãos. Rodney, por quê? Achei que poderia confiar em você. Por que você me traiu? A voz era muito familiar. Era a voz do meu tio que me questionava. Tio, isso não é real. Não, eu falei. E ele continuou.
Eu lhe disse para não vender nada além do Halloween, mas mesmo antes da minha morte, você me desobedeceu pelas minhas costas. Agora estou morto por sua causa. Por que, Roger? Apenas me diga o porquê. A voz lá de dentro falou enquanto uma poça de sangue emergia do fundo do armário. O armário tremeu por dentro, até que o que estava escondido explodiu nos móveis antigos. Eu vi uma fantasia de Halloween de bruxo, muito antiga, usada pelo meu tio em 2014, literalmente voar em minha direção. Naquele momento, de medo e pânico, vislumbrei o espelho e vi uma senhora vestida com a fantasia, como se ela tentasse esconder sua identidade. O espelho quebrou, foi quando eu vi ela. Caí então no chão, enquanto me protegia dos cacos e acabei inconsciente, à mercê daquela velha senhora. Eu acordei várias horas depois no escuro. Imediatamente, eu corri escada acima, sem saber a localização da fantasia antiga. Foi então que eu percebi que o meu tio não tinha me contado histórias inventadas. Eu reconheci a senhora no espelho e a importância de todas as coisas que ele me contou, bem como de todas as anotações que ele havia deixado para eu guardar. Corri até o banheiro para olhar meu rosto e verificar se eu estava marcado. Felizmente, eu não estava. No entanto, eu não conseguia entender por que e como isso acontece sempre antes do Halloween. Essa história se passa quando eu estava na 5ª série. Esse foi um período muito difícil para mim, pois meu vizinho e amigo, Rony, estava se mudando para o Arizona. Rony era o meu melhor amigo desde a pré-escola e eu não queria que ele fosse embora. Depois que Rony se mudou, a casa permaneceu vazia por 4 meses. Mas um dia eu vi um grande caminhão parar na antiga casa de Rony. Eles estavam levando coisas para dentro da casa. Assim que terminaram a mudança, eu decidi me apresentar ao novo vizinho. Eu bati na porta e por cerca de 20 segundos ninguém atendeu. Eu presumi que o vizinho não estivesse em casa nesse momento. Assim que eu saí para voltar para minha casa, a porta se abriu e era uma senhora idosa, com cerca de 65 a 70 anos de idade. Ela disse: "Olá, querido, quem é você?" Eu disse: "Meu nome é Jeremy." A senhora então olhou para todo o meu corpo por cerca de 15 segundos. Então eu ouvi ela sussurrar: "Isso parece um jogo novo." Eu decidi ignorar isso, porque não queria que houvesse nenhuma desavença entre nós. Eu achei o comentário muito pervertido, mas as velhinhas sempre dizem coisas estranhas, então ignorei. A senhora então disse que ela e as outras crianças da vizinhança estavam jantando na casa dela. Fiquei emocionada ao ouvir isso. As velhinhas sempre fazem a melhor comida e eu ia comê-la com todos os meus amigos. Ela me disse para estar lá às 18h30. Às 18h25, falei para minha mãe que iria jantar com um novo vizinho e que todas as outras crianças da vizinhança estariam lá. Ela não prestou atenção e então eu saí de casa. Quando eu bati na porta, ela atendeu sem brincadeira. Quando eu entrei na casa, ela me acolheu e não havia mais ninguém lá. Então eu perguntei: "Onde está todo mundo?" Ela fechou rapidamente a porta e trancou todas as janelas da casa com as cortinas e finalmente, depois de cerca de 1 minuto, respondeu: "Ah, estão todos aqui embaixo." Ela disse isso em um tom histérico. Então ela me guiou até o porão. Quando eu entrei, vi todas as crianças da vizinhança acorrentadas, despojadas e estripadas. Então eu gritei, e assim que eu fiz, ela gritou: "Cale a boca, corça." Ela colocou um pano na minha boca e então fiquei inconsciente. Quando eu acordei, estava amarrado em uma cama, despido de todas as minhas roupas e a senhora estava bem ao meu lado. E ela disse: "Todos os seus amigos eram magrecelas e ossudos. Vamos engordar você antes que eu estripe como um porco." Então ela me alimentou à força com um galão de banha. Eu estava tentando escapar da cama, mas não consegui. Eu queria gritar, mas não consegui. Depois que ela me alimentou à força, ela saiu da sala. Depois do que pareceu uma eternidade, ela voltou para a sala e disse: "Ok, seu porco gordo, é hora de estripar você." Ela pegou um cutelo e então ouvi um estrondo na porta da frente. Foi a polícia. Já era hora dos pais fazerem as contas e somar 2 mais 2 e chamarem a polícia. A senhora então disse: "Na verdade, pessoas como você custam 1 centavo a dúzia. Esqueça você, vou estripar um porco de verdade." Então eu ouvi do policial: "Largue o cutelo, senhora." Ela então disse em resposta:
Ah, sim. Mais carne para mim? Sim, por favor. Então ouvi tiros. A senhora havia sido baleada e acabou perdendo a vida. Depois de cerca de 1 minuto, os policiais abriram a porta onde eu estava detido. Obviamente, ver uma criança nua amarrada a uma cama é muito estranho. E quando o policial me viu, ele vomitou. Ele saiu da sala e então eu ouvi ele dizer: "Precisamos de reforços." Então eu desmaiei. Quando eu acordei, estava em um hospital. Minha mãe, meu pai e meus primos estavam todos parados ao lado da minha cama. Eles não pareciam nem um pouco perturbados com o que aconteceu. Eles estavam simplesmente felizes por eu estar vivo. Eu fui à terapia no ano seguinte devido ao incidente. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas não fiquei realmente assustado com o evento. Sim, foi muito assustador na época, mas isso não é a vida. Você passa por momentos ruins, momentos difíceis, momentos felizes, momentos horríveis, mas supera tudo isso. Desde que me tornei adulto, me reconectei com Rony e ocasionalmente saímos algumas vezes. Ele ficou realmente chocado quando soube do que aconteceu. No geral, minha vida é bastante normal, tão normal quanto a de uma criança nascida em Oklahoma pode ser. Fiquei sabendo que a senhora que tentou me matar se chamava Eleanor Jane. Ela era a esposa de um cara chamado Miles Park. Quando ele morreu, as pessoas disseram que ela não dava muitas notícias dela e nunca saía de casa. E também citando que uma de suas casas sempre tinha um cheiro um tanto rançoso quando você se aproximasse delas. Ela ocasionalmente convidava crianças para o jantar, mas na verdade ela estava ceifando eles, colhendo a sua carne e comendo como um lanche, eu acho. Acontece que antes desse incidente comigo e com meus vizinhos, ela já havia matado mais de 20 crianças em 3 estados diferentes. É muito estranho o que ela fez e como demorou muito para ser descoberta. Você confiaria em uma velhinha desconhecida? Eu não sei, depois dessa, nunca mais.